Ela ganhou na loteria e foi raptada. O final é incrível. Laura sempre sonhou com uma vida melhor. Moradora do Jardim São Marcos, em Campinas, ela cresceu entre dificuldades. Aos 27 anos, já havia enfrentado mais desafios do que muitas pessoas enfrentariam em uma vida inteira. Criada pela avó em uma pequena casa de alvenaria, ela trabalhava como caixa em um mercado local e dividia seu tempo entre as longas jornadas de trabalho e os cuidados com a avó doente, Dona Nena. Laura era uma jovem simples, de sorriso fácil, mas escondia um olhar cansado. Seus cabelos negros viviam presos em um coque apressado, e as mãos, marcadas pelo trabalho, eram prova de sua rotina árdua. Apesar de tudo, ela nunca deixou de sonhar. Toda sexta-feira, comprava um bilhete de loteria com o troco do café que economizava durante a semana. Quem sabe um dia a sorte sorri para mim, né, vó? Dizia Laura, enquanto preenchia os números com esperança. Dona Nena ria, entre uma tosse e outra. Minha filha, sorte é você estar aqui comigo. Mas quem sabe Deus não te dá um presente. Na manhã de sábado, o sol brilhava forte em Campinas, e o mercado onde Laura trabalhava estava cheio. Enquanto registrava as compras, seu celular vibrou no bolso do avental. Era uma mensagem do grupo de loteria que ela seguia no WhatsApp. Saiu o resultado. Pessoal, confiram seus bilhetes. Laura, curiosa, esperou o movimento acalmar. Assim que teve um minuto, pegou o bilhete amassado e conferiu os números. Cada dígito parecia gritar na tela do celular. Ela era grande vencedora. Não acredito, murmurou, sentindo o coração disparar. Ela leu e releu os números. Comparou várias vezes. O bilhete estava certo. Ela acabará de ganhar 50 milhões de reais na loteria. Laura sentiu as pernas fraquejarem, mas respirou fundo. Não podia fazer alarde, não ali, no mercado lotado. Guardou o bilhete no bolso interno da bolsa e seguiu com o trabalho, tentando disfarçar a euforia. As horas passaram lentamente, e a única coisa em sua mente era o bilhete premiado. Assim que saiu do mercado, Laura foi direto para casa. Trancou a porta, conferiu as janelas e tirou o bilhete do esconderijo. A confirmação do prêmio estava no site oficial. Ela era milionária. Vó, a gente venceu! Gritou, com lágrimas nos olhos, segurando as mãos trêmulas da avó. Dona Nena não entendeu de imediato, mas quando Laura explicou, ficou emocionada. Minha filha, Deus ouviu suas preces. Mas cuidado, riqueza também traz problemas. As palavras da avó eram sábias, mas naquele momento, Laura só conseguia pensar em tudo o que poderia fazer. Pagar o tratamento da avó, comprar uma casa confortável, viajar pelo mundo e, quem sabe, abrir seu próprio negócio. Entretanto, em uma cidade como Campinas, as notícias correm rápido. Um vizinho curioso notou o comportamento agitado de Laura, e ao ouvi-la comentar algo sobre dinheiro no mercado, começou a espalhar boatos. No dia seguinte, parecia que toda a vizinhança sabia que Laura havia ganhado na loteria. Na semana seguinte, Laura começou a perceber que algo estava errado. Estranhos começaram a aparecer perto de sua casa. Um carro preto passou várias vezes pela rua, sempre com os vidros fechados. No mercado, clientes que mal falavam com ela antes agora puxavam conversa e faziam perguntas demais. Laura começou a se sentir vigiada. Decidiu que precisava resgatar o prêmio o quanto antes, mas também sabia que não podia simplesmente aparecer no banco com um bilhete de 50 milhões. Procurou um advogado, recomendado por uma colega de trabalho, e juntos planejaram como receber o dinheiro de forma segura. Não conte para ninguém até que tudo esteja resolvido, Laura. Acredite, pessoas ficam perigosas quando o dinheiro está envolvido, alertou o advogado. Ela seguiu o conselho, mas a sensação de ser observada não diminuía. Certo dia, ao voltar para casa, encontrou a porta entreaberta. Seu coração disparou. Entrou devagar e viu que algumas coisas estavam fora do lugar. Nada parecia ter sido roubado, mas a mensagem era clara: alguém queria intimidá-la. Na noite seguinte, Laura decidiu dormir na casa de uma amiga, com medo de ficar sozinha. Quando voltou para buscar roupas, um bilhete estava preso na grade do portão. Sabemos o que você ganhou. Não esconda de nós. Vamos buscar o que é nosso. O bilhete tinha um tom ameaçador, e Laura sabia que não podia ignorar. Decidiu procurar a polícia, mas ainda assim, o medo não diminuía. Quem estaria atrás dela? Seriam os homens no carro preto? Ou algum conhecido invejoso? O capítulo termina com Laura refletindo sobre sua nova realidade. Ela sonhou tanto com a riqueza, mas agora parecia que esse sonho tinha se transformado em um pesadelo.
Mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. O sol mal havia nascido quando Laura decidiu sair de casa. A sensação de estar sendo vigiada a impelia a tomar uma decisão drástica. Precisava deixar Campinas, pelo menos até que a poeira baixasse. Com o apoio do advogado, ela conseguiu agendar a retirada do prêmio em uma agência bancária de São Paulo, onde o anonimato seria maior. Não se preocupe, Laura. Vamos garantir que você receba o dinheiro de forma segura. Mas é importante não confiar em ninguém além de mim, orientou o advogado. Com a mochila nas costas e o bilhete premiado guardado em um cofre alugado no banco, Laura despediu-se da avó com um abraço apertado. Prometo que volto logo, vó. Fique em casa e não fale nada para ninguém. Dona Nena assentiu, mas a preocupação era visível em seu rosto. Vai com Deus, minha filha. E tenha cuidado. Laura pegou um ônibus na rodoviária central de Campinas. Durante a viagem, mantinha os olhos atentos aos passageiros. Uma mulher grávida sentada ao lado, um senhor lendo jornal mais à frente e um jovem com fones de ouvido pareciam inofensivos, mas o sentimento de paranoia persistia. A cada parada, Laura olhava pela janela, tentando identificar algo estranho. Foi então que notou um carro preto parado em frente ao ônibus em uma das paradas. O mesmo carro que rondava sua casa dias atrás. Seu coração disparou. Quando o ônibus retomou a viagem, o carro também seguiu, mantendo uma distância segura. Laura sabia que estava sendo seguida, mas o que poderia fazer? Tentar avisar o motorista? Chamar a polícia? Ela decidiu manter a calma e esperar a chegada em São Paulo. Não queria tomar decisões precipitadas, mas não sabia que o perigo estava mais próximo do que imaginava. Na metade do caminho, em uma estrada isolada, o ônibus foi obrigado a parar. Um bloqueio improvisado de galhos e pedras impedia a passagem. O motorista desceu para verificar e, nesse momento, 2 homens encapuzados surgiram de um matagal armado. Todo mundo para fora. Agora! Gritou um deles, apontando uma arma. O pânico tomou conta dos passageiros. Laura tentou se esconder entre as pessoas, mas foi em vão. Assim que todos desceram, os homens começaram a revistar cada um. Eles pareciam buscar algo específico. Quando finalmente chegaram a Laura, um deles a segurou pelo braço. É ela. Vamos levar. Me soltem. Gritou Laura, tentando se desvencilhar, mas era impossível escapar. Os homens a arrastaram até o carro preto, enquanto o segundo assaltante disparava um tiro para o alto, avisando que ninguém deveria tentar segui-los. Laura foi jogada no porta-malas do carro, amarrada e com os olhos vendados. O som do motor acelerando misturava-se com as batidas frenéticas de seu coração. Onde estavam a levando? Quem eram aquelas pessoas? Após o que pareceram horas, o carro parou. Laura foi retirada e colocada em uma pequena sala úmida e escura. As paredes de concreto cru e o cheiro de mofo indicavam que estavam em algum tipo de galpão abandonado. Se quiser sair viva, vai colaborar, disse um dos sequestradores, um homem de voz grave. Sabemos que você ganhou na loteria. Agora, queremos a nossa parte. Laura tentou manter a calma, mas o medo era paralisante. Eu não tenho dinheiro ainda. Ele está no banco. Eu nem consegui sacar nada. Os sequestradores riram. Não se preocupe. Você vai nos ajudar a sacar. Temos todo o tempo do mundo. Sozinha na sala, Laura começou a pensar em formas de escapar. Amarrada a uma cadeira, só podia contar com sua mente. Observou o ambiente ao redor, procurando algo que pudesse usar. Notou um pequeno pedaço de metal enferrujado no canto. Talvez, se conseguisse alcançá-lo, poderia cortar as cordas. Os sequestradores voltaram horas depois, trazendo comida e água. Coma, você vai precisar de forças para amanhã, disse um deles, antes de sair novamente. Laura aproveitou o momento para começar a mover a cadeira, tentando alcançar o metal no chão. A cada movimento, o barulho das cordas esfregando contra a madeira da cadeira parecia ensurdecedor, mas ela persistiu. Após minutos de esforço, conseguiu pegar o metal. Com cuidado, começou a cortar as cordas em silêncio, enquanto ouvia os passos dos sequestradores ecoando do lado de fora. Enquanto Laura trabalhava em sua fuga, os sequestradores discutiam ao telefone. Temos ela, mas precisamos acelerar o plano. Não sabemos quem mais pode estar atrás desse dinheiro, disse um deles. O outro respondeu com irritação. Ela não vai escapar. Amanhã vamos ao banco e ela vai transferir tudo. Depois disso, sumimos com ela. Laura ouviu parte da conversa e sentiu o pavor crescer. Ela sabia que não podia esperar até o dia seguinte. Sua única chance de sobrevivência era agir naquela noite.
O capítulo termina com Laura finalmente libertando as mãos, enquanto os passos do sequestrador se aproximam novamente da porta. Laura mal conseguia acreditar. Havia conseguido soltar as mãos. O pedaço de metal enferrujado agora era sua única arma. Suas pernas ainda estavam amarradas, mas ela já tinha metade do caminho para a liberdade. O som de passos se aproximava, ecoando pela sala abafada. Hora de dormir. Princesa? Zombou um dos sequestradores ao abrir a porta. Laura rapidamente escondeu as mãos soltas atrás das costas, fingindo ainda estar presa. O homem, um sujeito alto e corpulento com uma máscara cobrindo o rosto, segurava uma lanterna. Ele deu um sorriso cínico e colocou uma garrafa de água no chão. Aproveite sua última noite. Amanhã, a brincadeira acaba. Ele se virou para sair, mas Laura agiu antes. Com um movimento rápido, pegou o pedaço de metal e o enfiou no joelho do homem, que caiu gritando de dor. Sua desgraçada! Rugiu ele, tentando se levantar, mas Laura já estava correndo para a porta. Laura saiu da sala e encontrou-se em um galpão enorme e mal iluminado. O cheiro de óleo velho e ferrugem era nauseante. Ela ouviu vozes furiosas e passos apressados. Os outros sequestradores tinham ouvido o grito e estavam vindo atrás dela. Correndo descalça pelo chão frio e sujo, Laura tropeçava em caixas de metal e ferramentas abandonadas. Cada sombra parecia um inimigo à espreita. Ela encontrou uma porta lateral e, com esforço, conseguiu abri-la. Do lado de fora, a escuridão era total. O galpão ficava em uma área remota, cercada por uma mata densa. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de grilos e o uivo distante de cães. Laura sabia que entrar na floresta era arriscado, mas era sua única opção. Por ali! Gritou uma voz atrás dela. Sem pensar, ela correu para a mata, os galhos rasgando sua pele e a roupa. O chão era irregular e escorregadio, mas Laura não parava. Cada passo era movido pelo desespero de escapar. Os sequestradores não estavam dispostos a deixá-la escapar facilmente. Laura ouvia seus passos pesados e as lanternas iluminando as árvores. Você não tem para onde ir, gritou um deles. Laura segurava a respiração, tentando se esconder entre as árvores. Encontrou um tronco caído e se agachou atrás dele. A adrenalina era tanta que ela quase não sentia os cortes nas mãos e nos pés. As lanternas passaram perto, mas não a encontraram. Ela aproveitou a oportunidade para continuar sua fuga, rastejando pelo chão para evitar ser vista. Após o que pareceram horas, finalmente deixou de ouvir os sequestradores. Exausta e com o corpo dolorido, Laura tropeçou em uma clareira e caiu de joelhos. Lágrimas de alívio e desespero escorriam por seu rosto. Olhou ao redor e avistou luzes ao longe. Podia ser uma fazenda, ou talvez uma vila. Forças, Laura. Você precisa chegar lá, sussurrou para si mesma. Com dificuldade, ela caminhou em direção às luzes. Ao se aproximar, percebeu que era uma casa simples, com um carro estacionado na frente. Laura bateu na porta com o pouco de energia que lhe restava. Um homem abriu, segurando uma espingarda. Ele era baixo e robusto, com olhos desconfiados. Quem é você? O que faz aqui a essa hora? Perguntou, analisando Laura da cabeça aos pés. Por favor, me ajude. Eu fui sequestrada. Eles ainda estão me seguindo. Implorou, agarrando o braço dele. O homem hesitou, mas algo no desespero de Laura o convenceu. Ele a deixou entrar e trancou a porta. Meu nome é Zeca. Não sei no que você se meteu, mas parece sério. Fique aqui enquanto eu ligo para a polícia. Laura finalmente sentiu uma pontada de esperança. Obrigada. Eu pensei que nunca sairia viva. Enquanto Zeca falava com a polícia, Laura olhou pela janela. No horizonte, ela viu lanternas balançando na escuridão. Os sequestradores estavam se aproximando. Eles estão vindo, gritou. Zeca pegou a espingarda e foi até a varanda. Não vou deixar ninguém entrar aqui. Os sequestradores chegaram à casa, e Laura ouviu suas vozes. Sabemos que ela está aí dentro. Entrega ela pra gente, e ninguém sai machucado. Zeca respondeu com firmeza. Saiam daqui, ou vou atirar. A polícia já está a caminho. Os homens hesitaram, mas não recuaram. Laura se escondeu atrás de um sofá, tremendo. Os minutos seguintes foram tensos, com os sequestradores tentando intimidar Zeca. Quando as sirenes finalmente cortaram o silêncio da noite, os homens fugiram, deixando Laura aliviada. A polícia chegou e prendeu Zeca para interrogatório, enquanto Laura foi levada ao hospital. Lá, contou tudo o que aconteceu, desde o bilhete premiado até o sequestro.
Os policiais prometeram investigar os sequestradores, mas alertaram: você não está segura até que saibamos quem está por trás disso. Eles podem tentar de novo. O capítulo termina com Laura refletindo. Sua liberdade foi temporária, mas ela estava disposta a lutar pelo controle de sua vida. No entanto, ainda não fazia ideia de que o perigo era muito maior do que imaginava. Laura foi levada para uma delegacia em Campinas logo após receber cuidados médicos. Seu corpo estava coberto de arranhões e hematomas, mas o pior dano era emocional. O trauma do sequestro a deixou em constante estado de alerta. Você tem sorte de estar viva, disse o delegado Marcondes, um homem robusto com uma voz firme. Mas precisamos agir rápido. Esse grupo que te pegou não é amador. Laura sentiu, ainda tremendo. Eles sabiam sobre o bilhete premiado. Como descobriram? Eu só contei para minha avó e para meu advogado. Marcondes franziu a testa. Essa é a pergunta que precisamos responder. Alguém próximo a você pode ter vazado a informação. A suspeita pairava no ar como uma sombra. Laura confiava na avó, mas e o advogado? Ou talvez algum vizinho? A polícia começou a investigar, mas os sequestradores ainda estavam soltos, e Laura sabia que não podia baixar a guarda. Para garantir sua segurança, Laura foi colocada em um programa de proteção a testemunhas temporário. Uma casa simples na zona rural de Campinas foi escolhida como esconderijo. 2 policiais faziam a guarda do local dia e noite, enquanto as investigações continuavam. Mesmo assim, Laura se sentia vulnerável. Durante as noites, ela mal dormia, acordando com o menor barulho. Em uma das madrugadas, ouviu passos fora da casa e segurou o celular, pronta para chamar os policiais. No entanto, eram apenas cachorros vagando pela propriedade. Você está segura aqui, Laura, dizia o policial Jonas, tentando tranquilizá-la. Mas no fundo, ela sabia que a segurança era apenas uma ilusão. Enquanto Laura tentava se recuperar, a polícia conseguiu uma pista crucial. Um dos sequestradores havia sido identificado por meio de câmeras de segurança na estrada próxima ao galpão. Era um homem chamado Alex, com um histórico de crimes violentos. Ele é perigoso, mas também descuidado, explicou Marcondes. Estamos rastreando os contatos dele. Uma investigação mais profunda revelou algo ainda mais perturbador. Alex estava em contato com alguém de Campinas, que parecia ser o mandante do sequestro. É alguém que conhece você e sabia sobre o prêmio, concluiu Marcondes. A revelação abalou Laura. Mas quem faria isso comigo? Eu não tenho inimigos. Os dias passaram lentamente, até que uma nova informação veio à tona. A polícia interceptou uma mensagem trocada entre Alex e o mandante. O texto era direto. A garota está segura. Não deixe ela sair viva após o saque. O mais chocante, porém, foi a identidade do mandante, o advogado de Laura, Dr. Sandro. Laura ficou incrédula. Não pode ser ele. Ele me ajudou a planejar tudo. Ele sabia que eu tinha medo. Justamente por isso ele é o principal suspeito. Ele tinha acesso a todas as informações e sabia o valor exato do prêmio, explicou Marcondes. A polícia começou a montar um plano para capturar Sandro, mas a situação ficou ainda mais perigosa. Sandro agora sabia que Laura estava viva e que sua identidade podia ser revelada a qualquer momento. Marcondes chamou Laura para uma reunião. Precisamos de sua ajuda para capturar Sandro. Sabemos que é pedir muito, mas sem você, ele pode escapar. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Laura, hesitante. Vamos fingir que você conseguiu sacar o dinheiro e está disposta a entregá-lo em troca da sua liberdade. Ele vai morder a isca, e nós estaremos lá para prendê-lo. Laura engoliu em seco. A ideia de se expor novamente era aterrorizante, mas ela sabia que era a única forma de acabar com aquilo. Tudo bem, eu topo. A operação foi cuidadosamente planejada. Laura deveria ligar para Sandro, fingindo que estava desesperada e pronta para negociar. A conversa foi tensa, mas Sandro caiu na armadilha. Venha sozinha ao ponto combinado, ou não haverá acordo, disse ele, marcando o encontro em um estacionamento abandonado na saída de Campinas. Na noite do encontro, Laura foi equipada com um microfone oculto. Policiais se posicionaram em pontos estratégicos, prontos para agir assim que Sandro aparecesse. Lembre-se, Laura, você só precisa mantê-lo falando até termos provas suficientes para prendê-lo, instruiu Marcondes. Laura assentiu, tentando esconder o nervosismo. Quando Sandro chegou ao local, ele estava acompanhado de 2 homens armados, provavelmente contratados para garantir sua segurança. Laura, sozinha e visivelmente nervosa, segurava uma bolsa que deveria conter o dinheiro falso.
Muito bem, Laura. Vejo que decidiu colaborar, disse Sandro, com um sorriso frio. Onde está o dinheiro? Está aqui. Mas quero garantias de que vou sair viva, respondeu ela, tentando soar firme. Enquanto Sandro se aproximava, Laura percebeu o olhar calculista dele. Sabe, você foi esperta. Mas não esperta o suficiente para perceber que nunca sairia viva dessa. Laura tentou recuar, mas Sandro fez um sinal para os homens avançarem. Nesse momento, as sirenes da polícia cortaram o silêncio. Polícia! Larguem as armas! Gritou Marcondes, surgindo com sua equipe. Um tiroteio começou, e Laura correu para se abrigar atrás de um carro. Ela ouviu gritos, tiros e o som de passos apressados. Após minutos de tensão, o silêncio tomou conta do local. Quando Laura se levantou, viu Sandro sendo algemado por Marcondes. Ele estava furioso, mas derrotado. Você estragou tudo, sua idiota! Gritou ele para Laura. Marcondes apenas riu. Parece que você subestimou a garota. Laura sentiu um alívio indescritível ao ver Sandro sendo levado. Ainda não tinha todo o dinheiro, mas havia recuperado algo mais valioso, sua liberdade. O capítulo termina com Laura olhando para o céu estrelado, finalmente sentindo que podia respirar novamente. No entanto, ela sabia que o impacto desse pesadelo ainda a acompanharia por muito tempo. A prisão de Sandro trouxe um alívio imediato para Laura, mas a sensação de segurança plena ainda estava distante. Nos dias que se seguiram, ela permaneceu sob a proteção da polícia, enquanto as investigações buscavam desmantelar toda a rede criminosa que havia tentado se aproveitar de seu prêmio na loteria. A história de sua sobrevivência ganhou as manchetes dos jornais locais e, em pouco tempo, a atenção da mídia nacional. Repórteres se amontoavam em frente à delegacia e ligavam incessantemente para seus familiares em busca de entrevistas. Laura, entretanto, recusava todas as solicitações. Quero distância disso tudo, desabafou para o delegado Marcondes, durante uma conversa na delegacia. Não ganhei na loteria para virar um espetáculo. Entendo sua posição, Laura. Mas você precisa se preparar. A mídia não vai desistir tão facilmente, alertou ele. Ela suspirou, cansada. Era como se o pesadelo nunca terminasse. Após algumas semanas, a polícia finalmente considerou que Laura estava fora de perigo. Com Sandro e os sequestradores presos, a rede criminosa havia sido neutralizada. Ela foi autorizada a retornar para casa, onde sua avó, Dona Nena, a aguardava ansiosamente. Minha filha, você voltou. Graças a Deus, disse a idosa, abraçando Laura com lágrimas nos olhos. Estou em casa, vó, mas as coisas ainda estão confusas, respondeu Laura, segurando o choro. A casa parecia menor do que antes, e cada canto parecia carregado de memórias do que havia acontecido. Mesmo assim, era seu porto seguro, e Laura estava determinada a reconstruir sua vida. Nos dias seguintes, Laura tentou retomar sua rotina. Voltou a fazer suas caminhadas pelo bairro e a frequentar a padaria onde costumava tomar café. Mas nada era como antes. As pessoas a olhavam de maneira diferente, algumas com admiração, outras com inveja. Ela é a garota que ganhou na loteria e foi sequestrada, né? Sussurravam alguns. Laura fingia não ouvir, mas cada comentário parecia uma faca em sua confiança. Ela começou a evitar sair de casa, preferindo a companhia de Dona Nena e de sua fiel cadela, Belinha. As noites eram as piores. Laura acordava frequentemente de pesadelos, revivendo o momento em que foi arrastada para o carro pelos sequestradores. Isso vai passar, minha filha. Você só precisa de tempo, dizia Dona Nena, tentando consolá-la. Certa manhã, enquanto Laura organizava documentos relacionados ao prêmio, notou algo estranho. Uma correspondência sem remetente havia sido deixada em sua caixa de correio. Ao abrir o envelope, encontrou uma mensagem curta e direta. Você escapou uma vez, mas não terá a mesma sorte da próxima. Laura sentiu um frio na espinha. Será que havia mais pessoas envolvidas no plano de Sandro? Ou era apenas alguém tentando assustá-la? Ela levou a carta à delegacia imediatamente. O delegado Marcondes analisou o papel com seriedade. Pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas não vamos ignorar. Vou reforçar a vigilância ao redor da sua casa. Não quero viver com medo para sempre, disse Laura, segurando as lágrimas. Você é mais forte do que pensa. Vamos resolver isso juntos, respondeu Marcondes. Enquanto lidava com o susto da carta, Laura começou a receber ligações e visitas inesperadas. Pessoas que não via há anos, incluindo parentes distantes, reapareceram em sua vida.
Todos tinham algo em comum. Queriam parte do dinheiro. Laura, lembra de mim? Sua prima Luana. Precisando de alguma ajuda? Dizia uma jovem que Laura mal reconhecia. Outros eram ainda mais diretos. Agora que você está rica, poderia me emprestar um dinheiro para abrir meu negócio? Laura se sentia sufocada. As pessoas pareciam mais interessadas no dinheiro do que nela. A única exceção era Dona Nena, cuja preocupação era apenas com o bem-estar da neta. Não deixe isso te mudar, minha filha. Dinheiro vai e vem, mas caráter fica, aconselhou a idosa. Cansada das constantes ameaças e da invasão de privacidade, Laura tomou uma decisão drástica: sair de Campinas e recomeçar a vida em outro lugar. Ela queria paz, longe das lembranças dolorosas e das pessoas que a viam como uma oportunidade. Não posso mais viver assim, vó. Vou usar o dinheiro para comprar uma casa em outro estado, talvez no interior, onde ninguém me conheça, anunciou ela. Dona Nena, embora triste, compreendeu a escolha. Onde você for, eu vou também. Só quero te ver feliz. Laura começou a planejar a mudança em segredo, contratando um corretor de imóveis de confiança para ajudá-la a encontrar um lugar discreto. Ao mesmo tempo, o delegado Marcondes prometeu continuar investigando a origem da carta. Nos dias seguintes, Laura vendeu a casa onde cresceu e começou a organizar a mudança. Doeu despedir-se do lar que compartilhava com a avó, mas ela sabia que era necessário. Antes de partir, fez uma última visita ao túmulo de seus pais, levando um buquê de flores brancas. Eu espero que estejam orgulhosos de mim. Prometo que vou recomeçar e ser feliz, como vocês sempre quiseram. A mudança era um passo arriscado, mas Laura estava determinada. Sabia que ainda havia incertezas pela frente, mas pela primeira vez em meses, sentiu-se no controle de sua vida. O capítulo termina com Laura e Dona Nena embarcando em um carro rumo ao desconhecido, enquanto o sol se põe no horizonte, simbolizando o fim de uma fase e o começo de outra. Laura e Dona Nena chegaram a Horizonte Azul, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, conhecida por sua tranquilidade e por estar cercada por montanhas verdejantes. O lugar parecia o oposto da agitação de Campinas. Com ruas de paralelepípedo e casas com varandas floridas, Horizonte Azul prometia o recomeço que Laura tanto desejava. Após algumas semanas de buscas, Laura encontrou a casa perfeita. Uma construção rústica com varanda espaçosa, jardim grande e uma vista deslumbrante para as montanhas. Era um lugar simples, mas acolhedor, exatamente o que ela e Dona Nena precisavam. Acho que finalmente encontramos nosso lugar, vó, disse Laura, emocionada, enquanto acariciava a Belinha, que parecia tão animada quanto elas com o novo lar. É lindo, minha filha. Aqui você vai poder viver em paz, longe de tudo aquilo, respondeu Dona Nena, com um sorriso aliviado. Apesar do cenário idílico, Laura sabia que a adaptação seria um desafio. Ela evitava comentar sobre o prêmio da loteria, preferindo que os moradores acreditassem que ela era apenas mais uma pessoa em busca de sossego. Logo, Laura começou a frequentar o mercadinho da cidade e fazer amizade com os vizinhos. Entre eles estava seu Antônio, o dono de uma pequena mercearia, e Maria Clara, uma jovem professora que adorava falar sobre livros e flores. É bom ter gente nova por aqui. Horizonte Azul precisava de mais vida, disse Maria Clara, enquanto ajudava Laura a carregar algumas compras. Espero que a gente possa se dar bem. Estou aqui para recomeçar, respondeu Laura, com sinceridade. Apesar das boas-vindas calorosas, Laura ainda carregava o peso do trauma. À noite, ela se pegava olhando para as sombras da janela, com medo de que alguém a tivesse seguido. Pouco depois de se estabelecer na nova casa, Laura recebeu outra correspondência sem remetente. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade foi maior. Você pode correr, mas não pode se esconder. Sabemos onde você está. O impacto foi devastador. Laura começou a tremer, sentindo como se todo o esforço para fugir fosse em vão. Ela levou a carta à delegacia local, onde foi atendida pelo delegado Almeida, um homem calmo e experiente. Vamos investigar isso imediatamente, Dona Laura. Mas, enquanto isso, reforçaremos a segurança ao redor de sua casa, disse ele, após ouvir sua história. Obrigada, delegado. Não quero que minha avó se preocupe, mas isso está me consumindo, respondeu Laura, com a voz embargada. A carta reacendeu os medos de Laura. Embora tivesse mudado de cidade, o peso de seu passado a acompanhava como uma sombra. Durante os dias, ela tentava distrair-se ajudando Dona Nena a cuidar do jardim e explorando as trilhas próximas à cidade. Foi em uma dessas trilhas que conheceu Gabriel, um fotógrafo local que estava registrando a fauna da região.
Ele era gentil e parecia genuinamente interessado na história de Laura, embora ela evitasse mencionar detalhes sobre o que havia acontecido. A cidade é tranquila, mas não deixa de ter seus mistérios, disse Gabriel, enquanto ajustava sua câmera. Mistérios? Que tipo de mistérios? Perguntou Laura, curiosa. Ah, coisas pequenas. Alguns forasteiros que aparecem do nada, dizem estar de passagem, mas nunca revelam muito sobre si mesmos. Nada para se preocupar, respondeu ele, com um sorriso tranquilizador. Embora tentasse não dar atenção ao comentário, Laura não conseguiu ignorar a sensação de que eram desses forasteiros que Gabriel mencionava. Dias depois, Laura começou a notar um homem que parecia estar sempre por perto. Ele era alto, usava boné e óculos escuros, e costumava sentar em um café próximo à praça principal. No começo, Laura achou que era apenas coincidência, mas então percebeu que ele parecia observá-la de longe. Ao comentar com Maria Clara, sua amiga não deu muita importância. Deve ser alguém curioso. Cidade pequena é assim mesmo. Todo mundo quer saber sobre os novos moradores. Mas Laura sabia que não era apenas curiosidade. O olhar daquele homem a deixava inquieta, como se ele soubesse mais do que deveria. Em uma tarde, enquanto Laura passeava com Belinha, percebeu que o homem a seguia. Fingindo estar calma, acelerou o passo e entrou em uma loja de artesanato. De lá, chamou o delegado Almeida pelo celular. Acho que alguém está me seguindo. Delegado. Ele está aqui na cidade há dias. Fique onde está. Estou indo agora mesmo, respondeu Almeida. Poucos minutos depois, o delegado chegou e abordou o homem. Após uma breve conversa, ele revelou-se como um detetive particular contratado por alguém de Campinas. Não posso revelar o nome do cliente, mas estou apenas cumprindo meu trabalho, disse ele, entregando sua identificação. Almeida ficou furioso. Você está assustando uma cidadã que passou por um trauma grave. Volte para sua cidade e avise ao seu cliente que isso não vai ser tolerado aqui. O homem partiu, mas o incidente deixou Laura ainda mais desconfiada. Convencida de que nunca estaria completamente segura enquanto fosse associada ao prêmio, Laura decidiu tomar uma atitude radical, doar a maior parte do dinheiro para instituições de caridade e se desfazer de todos os bens que pudessem atrair atenção. Não quero que isso continue controlando minha vida, vó. O dinheiro me trouxe mais problemas do que alegrias, disse ela, determinada. Dona Nena ficou preocupada. Você tem certeza disso, minha filha? Absoluta. Quero viver uma vida simples, longe de todo esse caos, respondeu Laura. Com o apoio do delegado Almeida e de Maria Clara, Laura começou a organizar as doações de forma discreta. No entanto, sabia que sua decisão não seria suficiente para afastar completamente o perigo. O capítulo termina com Laura olhando para o horizonte, sentindo uma mistura de alívio e incerteza. Embora estivesse disposta a abrir mão do prêmio, sabia que algumas batalhas ainda estavam longe de terminar. O plano de Laura de doar a maior parte de seu prêmio trouxe alívio, mas também levantou suspeitas em Horizonte Azul. Embora tivesse feito tudo discretamente, rumores começaram a circular pela cidade. As pessoas questionavam de onde vinha tanto dinheiro e por que uma jovem aparentemente comum estava tão preocupada em escondê-lo. Laura, você está sendo muito generosa, mas precisa ter cuidado, alertou Maria Clara, enquanto tomavam café juntas. As pessoas podem começar a fazer perguntas demais. Eu sei, mas não vou mudar de ideia. O dinheiro só trouxe problemas. Clara, se eu puder usá-lo para algo bom, talvez consiga finalmente viver em paz. Laura mal sabia que sua decisão desencadearia uma série de eventos ainda mais perigosos. Em Campinas, notícias sobre as doações de Laura chegaram aos ouvidos de Sandro, que aguardava julgamento em uma penitenciária de segurança média. Apesar de estar preso, ele ainda tinha aliados fora da cadeia. Parece que a garota está tentando se livrar do dinheiro, disse um de seus contatos durante uma visita. Sandro riu, mas seu olhar se tornou sombrio. Isso não muda nada. Ela ainda tem algo que me pertence. E se não pode pagar em dinheiro, vai pagar de outra forma. Sem que Laura soubesse, Sandro começou a orquestrar um plano de vingança, usando sua rede de contatos para monitorá-la de longe. Enquanto Laura acreditava que sua vida estava finalmente entrando nos eixos, um novo personagem apareceu em Horizonte Azul. Edgar, um homem charmoso, que dizia ser um empresário interessado em investir na região. Ele rapidamente se integrou à comunidade, conquistando a confiança dos moradores com sua simpatia e doações generosas. Laura notou Edgar pela primeira vez durante uma reunião comunitária. Ele era educado e parecia interessado em ajudar a cidade a crescer. No entanto, algo nele a incomodava. Ele não é estranho,
Perguntou Laura a Maria Clara, após a reunião. Estranho, não. Só misterioso. Mas você anda desconfiando de todo mundo ultimamente, respondeu Maria Clara, rindo. Laura tentou ignorar a sensação, mas Edgar parecia surgir em lugares inesperados. Certa tarde, enquanto caminhava na praça, encontrou-o por acaso. Você é Laura, certo? Disse ele, com um sorriso amigável. Fiquei sabendo das suas contribuições para a comunidade. Admirável. Laura sorriu educadamente, mas não revelou muito. Só estou tentando ajudar um pouco. Humildade é uma virtude rara. Se precisar de algo, estarei por aqui, disse ele, antes de se afastar. Embora a interação tivesse sido breve, Laura sentiu que havia algo mais por trás do charme de Edgar. Dias depois, enquanto Laura estava no mercado, recebeu uma ligação do delegado Almeida. Laura, preciso que venha até a delegacia. Descobrimos algo importante. Chegando lá, Almeida revelou que Edgar tinha ligações com Sandro. Ele havia transferido uma grande quantia de dinheiro para a conta de um dos sequestradores presos. Parece que ele está aqui por você, disse Almeida. Sério. Isso não pode estar acontecendo de novo, respondeu Laura, com a voz trêmula. Eu fiz tudo para escapar desse pesadelo. Vamos agir rápido, mas você precisa manter a calma. Continue sua rotina como se nada tivesse acontecido. Vamos monitorá-lo de perto, garantiu Almeida. Laura sabia que o perigo era real, mas não queria abandonar Horizonte Azul. Com a ajuda de Almeida, decidiu enfrentar Edgar de forma indireta. Ela começou a frequentar eventos comunitários, mantendo a aparência de normalidade enquanto a polícia trabalhava para reunir provas suficientes contra ele. Durante um jantar beneficente na praça da cidade, Edgar se aproximou novamente. Laura, posso sentar aqui? Perguntou, com seu sorriso habitual. Claro, respondeu ela, escondendo o nervosismo. Eles conversaram sobre assuntos triviais, mas Edgar começou a fazer perguntas mais pessoais. Por que você veio para Horizonte Azul? Parece alguém que busca mais do que apenas tranquilidade. Laura manteve a compostura. Apenas uma nova fase da vida. Nada muito interessante. Edgar sorriu, mas seus olhos mostravam que ele sabia mais do que dizia. Naquela mesma noite, a polícia interceptou uma mensagem enviada por Edgar a um de seus comparsas. Ela continha detalhes sobre os horários de Laura e o plano para levá-la para um local isolado. Almeida sabia que precisava agir rápido. Ele organizou uma operação e decidiu usar a própria festa como armadilha. Laura concordou em participar, embora estivesse aterrorizada. Você é corajosa, Laura. Vamos estar lá o tempo todo, garantiu Almeida. Edgar, confiando que seu plano estava intacto, convidou Laura para uma caminhada após o jantar. Ela aceitou, tentando disfarçar o medo. Enquanto caminhavam pela praça quase deserta, Edgar começou a falar de maneira mais direta. Sabe, Laura, às vezes o passado não nos deixa tão facilmente. Eu sei bem disso, respondeu ela, com um tom calmo. Antes que Edgar pudesse fazer qualquer movimento, Almeida e sua equipe apareceram, cercando o local. Edgar Marques, você está preso, gritou Almeida. Edgar tentou resistir, mas foi rapidamente dominado. Enquanto era algemado, lançou um último olhar para Laura. Isso ainda não acabou. Com Edgar preso, a polícia conseguiu conectar suas ações a Sandro, desmantelando a rede que ele havia criado para perseguir Laura. A sensação de alívio foi instantânea, mas Laura sabia que o trauma não desapareceria tão facilmente. Você enfrentou tudo isso com uma força incrível, disse Almeida, ao acompanhá-la de volta para casa. Eu não tive escolha. Só quero viver em paz agora, respondeu Laura, emocionada. O capítulo termina com Laura no alpendre de sua casa, observando as estrelas. Ela sabia que o caminho para a tranquilidade ainda seria longo, mas sentia que finalmente havia dado o passo mais importante, enfrentar seus medos e não permitir que eles a definissem. Após a prisão de Edgar, Horizonte Azul voltou a uma aparente tranquilidade. No entanto, Laura ainda carregava a sensação de que a batalha estava longe de terminar. Embora a polícia tenha desmantelado a rede de Sandro, algumas peças do quebra-cabeça ainda estavam fora do lugar. Você precisa descansar, minha filha, dizia Dona Nena, vendo Laura mergulhada em pensamentos. Já passou por tanto. Eu sei, vó, mas não consigo. Ainda há algo errado, como se uma sombra estivesse sempre me acompanhando, respondeu Laura, enquanto acariciava a Belinha, que parecia compartilhar sua inquietação. O delegado Almeida compartilhou parte dessa preocupação. Durante as investigações, ele encontrou lacunas na história de Edgar e Sandro.
Documentos e registros sugeriam que havia outra pessoa envolvida, alguém com influência suficiente para coordenar as operações, mesmo à distância. Laura, precisamos falar sobre isso, disse Almeida, ao visitá-la. Edgar era só uma peça no jogo. Temos motivos para acreditar que há alguém maior por trás disso tudo. Quem poderia ser? Achei que Sandro era o cérebro por trás de tudo, respondeu Laura, surpresa. É o que estamos tentando descobrir. Mas quero que você esteja preparada para o que vier. Durante uma busca na casa alugada por Edgar em Horizonte Azul, a polícia encontrou um diário. Nele, Edgar detalhava suas atividades e mencionava um nome repetidamente: Avós. Avós? Perguntou Laura, intrigada, ao ouvir Almeida mencionar a descoberta. Não sabemos quem é, mas parece ser a pessoa que comandava tudo. Edgar mencionava receber ordens dessa voz, que parecia saber muito sobre você, explicou Almeida. As anotações incluíam informações detalhadas sobre os passos de Laura, o que indicava que ela havia sido monitorada por muito mais tempo do que imaginava. Determinada a desvendar o mistério, Laura decidiu revisitar seu passado. Ela começou a relembrar pessoas que cruzaram seu caminho após o prêmio da loteria. Amigos antigos, conhecidos e até mesmo familiares que poderiam ter algo a ganhar com seu sofrimento. Uma visita ao cofre de um banco onde guardava documentos trouxe uma descoberta surpreendente. Entre os papéis, Laura encontrou uma carta antiga de seu pai, escrita antes de sua morte. Laura, a vida é cheia de surpresas, e nem todas serão boas. Mas nunca deixe que o medo te paralise. Lembre-se de que a verdade sempre encontra uma forma de aparecer, mesmo nos momentos mais sombrios. As palavras pareciam um presságio. Laura percebeu que talvez o passado de sua família estivesse mais conectado aos acontecimentos recentes do que ela havia imaginado. Enquanto Laura buscava respostas, uma ligação inesperada chegou à delegacia. Um homem, que se identificou apenas como Ricardo, disse ter informações sobre a avós. Ele afirmou ser um ex-aliado de Sandro que decidiu falar após perceber a extensão do plano. Eu quero proteção em troca. Posso levar vocês diretamente até ele, disse Ricardo, nervoso. Almeida concordou com a troca, mas sabia que precisariam ser cautelosos. Ele organizou uma operação secreta, envolvendo apenas os policiais de sua confiança. Laura foi informada da situação, mas foi orientada a ficar longe. Não quero que você corra mais riscos. Já fez mais do que o suficiente, disse Almeida. Eu entendo, mas, por favor, me mantenha informada, pediu ela. Com a ajuda de Ricardo, a polícia localizou um esconderijo em uma área remota, nos arredores de Campinas. Era uma casa modesta por fora, mas, no interior, havia equipamentos de alta tecnologia usados para monitorar e coordenar as ações da rede criminosa. Entre os papéis e computadores apreendidos, a polícia encontrou evidências claras da conexão entre Sandro, Edgar e o avós. Contudo, o mentor do plano continuava desaparecido. Ele estava aqui, mas escapou pouco antes de chegarmos, relatou um dos agentes. No meio do caos, Laura recebeu um envelope entregue por um motoqueiro anônimo. Dentro, havia apenas uma frase. A verdade está mais próxima do que você imagina. Laura ficou atonita. Isso não faz sentido. Quem poderia ter enviado isso? Ela levou a mensagem para Almeida, que analisou a caligrafia e a comparou com os registros apreendidos. O delegado ficou visivelmente inquieto. Laura, acho que encontramos algo. Esta caligrafia é idêntica à de um documento que estava nos arquivos de seu pai. Meu pai? Perguntou Laura, chocada. Sim. Precisamos investigar mais, mas parece que sua família pode estar no centro de tudo isso. Enquanto Laura processava a revelação, começou a se lembrar de momentos de sua infância. Conversas vagas de seus pais sobre negócios complicados e dívidas antigas voltaram à sua mente. Poderia a perseguição atual ser uma consequência de algo que começou anos antes? O capítulo termina com Laura encarando uma fotografia antiga de sua família, onde seus pais sorridentes pareciam carregar segredos que agora ameaçavam consumir sua vida. Ela sussurrou para si mesma: quem realmente era meu pai? Laura passou a noite em claro, revendo a antiga fotografia de sua família e tentando ligar os pontos entre o que sabia e o que agora se revelava. A descoberta de que seu pai poderia estar ligado ao enigma da voz e ao que estava acontecendo era um golpe inesperado. Ela nunca imaginou que seu passado familiar pudesse estar conectado aos perigos que enfrentava no presente. Se o meu pai realmente sabia de algo, por que ele nunca me contou? Sussurrou, enquanto Belinha deitava ao seu lado, parecendo sentir sua inquietação. Na manhã seguinte, Laura levou a fotografia e a carta que encontrara no cofre para o delegado Almeida.
Ele estudou os itens com atenção. Laura, há algo importante que você precisa entender. Se seu pai estava envolvido, isso pode ter sido o início de tudo. Sandro e seus aliados talvez não fossem apenas motivados pelo prêmio da loteria, mas também por algo que ele deixou para trás, explicou Almeida, com seriedade. Laura começou a investigar mais profundamente o passado de seu pai, conversando com antigos amigos da família e procurando registros antigos. Ela descobriu que ele havia trabalhado como contador para uma empresa que faliu sob circunstâncias suspeitas. A empresa, chamada Belmont S.A., estava envolvida em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Meu pai nunca falou sobre isso. Ele sempre foi tão íntegro, disse Laura Maria Clara, que acompanhava as investigações. Talvez ele tenha tentado proteger você, mas é possível que tenha sido arrastado para algo maior do que podia controlar, sugeriu Maria Clara. A revelação trouxe outra peça importante ao quebra-cabeça. Sandro era um dos diretores dessa empresa na época. Isso explica por que ele a perseguiu com tanta determinação. Não era só pelo dinheiro da loteria. Ele achava que você sabia algo sobre o que aconteceu com a Belmont S.A., concluiu Almeida. Enquanto Laura buscava respostas, Dona Nena surpreendeu-a ao trazer um diário antigo. Achei que isso poderia ajudar, minha filha. Seu pai me deu isso pouco antes de morrer. Eu nunca entendi o que significava, mas talvez agora faça sentido para você. O diário estava cheio de anotações cifradas, diagramas e nomes de pessoas que Laura não reconhecia. Mas um nome se destacava: Gabriel Lins. Esse nome parece familiar, disse Laura, enquanto folheava as páginas. Ela lembrou-se de Gabriel, o fotógrafo que conhecera nas trilhas de Horizonte Azul. Poderia ele ser a mesma pessoa mencionada no diário? Laura decidiu confrontar Gabriel, que estava em sua galeria de fotos no centro da cidade. Gabriel, eu preciso falar com você. Esse nome, Gabriel Lins, é você? Gabriel hesitou por um momento, mas então suspirou. Sim, sou eu. Mas antes que você diga qualquer coisa, deixe-me explicar. Ele revelou que conhecera o pai de Laura anos antes. Quando trabalhavam juntos na Belmont S.A., Gabriel era um funcionário de baixo escalão, mas descobriu os esquemas ilícitos e tentou denunciá-los. O pai de Laura, percebendo que Gabriel corria perigo, ajudou a desaparecer, dando-lhe uma nova identidade. Seu pai era um homem bom, Laura. Ele tentou fazer o que era certo, mas isso custou caro. Ele sabia que as pessoas que dirigiam a Belmont não o deixariam em paz. Por isso, ele pediu que eu mantivesse distância e nunca revelasse a verdade, explicou Gabriel, com sinceridade. Laura ficou atonita. Então é por isso que Sandro está atrás de mim? Por que ele acha que eu sei de algo? Exatamente. Mas a verdadeira ameaça não é ele. É a voz. A Belmont S.A. foi apenas uma peça no jogo maior dessa pessoa. E eles acham que seu pai deixou algo que pode derrubá-los, disse Gabriel. Com a ajuda de Gabriel, Laura começou a decifrar as anotações do diário de seu pai. Entre os códigos e diagramas, descobriram a existência de um pendrive escondido em uma propriedade antiga da família, localizada nos arredores de Campinas. Se ele se deu ao trabalho de esconder isso, deve ser algo importante, disse Gabriel. Ou perigoso, completou Laura. Laura, Gabriel e o delegado Almeida decidiram ir juntos à antiga propriedade, uma pequena chácara que não era visitada há anos. Durante a viagem, Laura sentiu um misto de nostalgia e apreensão. Essa casa era o refúgio da minha família. Nunca pensei que voltaria aqui por causa de algo assim, comentou. Ao chegarem, encontraram um lugar empoeirado e coberto de teias de aranha, mas em uma das gavetas do escritório, Laura encontrou o pendrive. Está aqui. Ele realmente estava aqui o tempo todo, disse, segurando o dispositivo com as mãos trêmulas. Almeida conectou o pendrive a um laptop e ficou chocado com o que viu. Documentos detalhando toda a operação criminosa da Belmont S.A., incluindo os nomes dos envolvidos. No topo da lista estava o verdadeiro nome da voz, Otávio Marques. Antes que pudessem sair da chácara, ouviram o som de carro se aproximando. Almeida rapidamente trancou a porta e mandou todos se esconderem. Acho que fomos seguidos, disse, sacando sua arma. Os homens que chegaram começaram a cercar a casa, liderados por ninguém menos que Otávio Marques. Entreguem o que encontraram, e talvez saiam daqui vivos, gritou ele, do lado de fora. Laura olhou para Almeida e Gabriel, que sinalizaram para ela permanecer calma. Não vamos entregar nada, sussurrou Almeida. Vamos dar um jeito de sair daqui. O capítulo termina com Laura, Almeida e Gabriel presos na chácara, cercados por homens armados,
enquanto segura um pendrive que contém o segredo capaz de derrubar a Voss e toda sua rede criminosa. A tensão chega ao auge, e o desfecho está prestes a ser revelado. O som dos pneus cantando na terra batida parecia aumentar a cada segundo, e Laura sentia o coração bater mais rápido. Ela sabia que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. Otávio Marques estava do lado de fora, e sua ameaça de levar o pendrive à força parecia mais do que real. A chácara, que outrora fora um lugar tranquilo, agora estava cercada por homens armados. Almeida, com calma e habilidade, sinalizou para Gabriel e Laura ficarem quietos, escondidos na parte de trás do escritório. Eles tinham uma vantagem: o pendrive que continha informações cruciais estava seguro em sua posse. Mas até quando isso duraria? Eles estão esperando a gente sair. Devemos fazer alguma coisa, sussurrou Laura, sem tirar os olhos da janela empoeirada, por onde observava a movimentação dos homens de Otávio. Calma, Laura. Temos que ser inteligentes. Eles estão aqui por você, e se reagirmos de forma precipitada, pode ser um desastre, respondeu Almeida, analisando a situação e tentando pensar em um plano. Gabriel estava tenso, mas seu conhecimento de situações de risco o mantinha focado. Ele sabia que cada passo dado dali em diante poderia significar vida ou morte. Precisamos sair dessa situação sem chamar atenção. Se conseguirmos chamar reforços, podemos neutralizar a ameaça, sugeriu ele. Mas o tempo estava contra eles. Otávio não parecia disposto a esperar muito mais. Seus homens se espalhavam, vasculhando o terreno e tentando localizar qualquer sinal de movimento na casa. Eles estão se aproximando, gritou um dos homens de Otávio, ao perceber um movimento atrás de uma janela. O pânico parecia prestes a tomar conta, mas Almeida, com uma calma impressionante, disse: vamos jogar tudo ou nada. Se eu for pegar esse pendrive, o risco é grande. Mas se o deixarmos aqui, não conseguiremos impedir o que vem a seguir. Laura, confie em mim. Você tem que ficar escondida. Gabriel, me ajude a proteger a entrada. Antes que eles pudessem fazer qualquer movimento, a porta do escritório foi arrombada. A figura de Otávio Marques apareceu, sua expressão fria e determinada. Sabia que não ia ser tão fácil quanto pensaram. Agora, onde está o que me pertence? Ele perguntou com um sorriso ameaçador. Almeida, Gabriel e Laura ficaram em silêncio por um momento. O ar estava pesado, e cada segundo parecia mais longo que o anterior. Finalmente, Laura, com um suspiro pesado, deu um passo à frente. Você está enganado, Otávio. Eu não sei o que você está tentando esconder, mas se meu pai deixou algo que pode acabar com você, é porque você não merece ficar impune. Não vou entregar o pendrive, disse ela, com uma voz firme, apesar do medo. Otávio riu, um riso baixo e frio. Você não tem escolha, minha querida. Vou pegar esse pendrive, e você não vai poder fazer nada para impedir. Ele estendeu a mão, e quando parecia que a situação estava prestes a se tornar ainda mais tensa, Almeida, que já estava preparado, fez um sinal para Gabriel. Num movimento rápido, Gabriel derrubou uma prateleira, criando uma distração que permitiu Almeida se aproximar de Otávio. Você vai me ouvir agora, disse Almeida, apontando sua arma para Otávio. Você está preso, Otávio Marques, por vários crimes, incluindo conspiração, sequestro e tentativa de homicídio. Os documentos que você tanto busca já estão sob custódia da polícia. Agora, me entregue sua arma e venha conosco. Otávio olhou para a arma de Almeida e, por um momento, parecia hesitar. Ele sabia que havia perdido. Você não pode me parar, disse Otávio com um sorriso amargo. Não é só o pendrive que pode te derrubar. Eu tenho contatos, aliados poderosos. Isso não vai acabar aqui. Mas ele estava enganado. O trabalho da polícia e a coragem de Laura, Almeida e Gabriel tinham finalmente dado resultado. Enquanto Otávio Marques era algemado e levado para fora da casa, Laura sentiu uma sensação de alívio, mas também de tristeza. Ela sabia que aquela história ainda não tinha acabado completamente. De volta à delegacia, com Otávio sob custódia, Laura finalmente pôde respirar um pouco mais aliviada. Mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Será que aquela era mesmo a última ameaça? Almeida se aproximou dela, com um sorriso cansado. Conseguimos, Laura. A Voss está finalmente fora de cena. O pendrive e os documentos já foram analisados, e agora a justiça vai ser feita. Você não tem mais com o que se preocupar. Laura olhou para o delegado, mas sentia uma sensação de vazio. E agora? O que acontece com os outros envolvidos? Perguntou ela. Almeida hesitou por um momento. A investigação continua,
Mas o mais importante agora é que você, finalmente, está livre dessa ameaça. Eu sei que parece que sua vida vai continuar sendo marcada por tudo isso, mas você tem a chance de seguir em frente. E acredite, esse é o maior presente que podemos te dar. Enquanto ouvia as palavras de Almeida, Laura olhou para Gabriel, que estava ao seu lado. Ele sorriu para ela, e ela retribuiu o sorriso com um leve aceno de cabeça. Você estava certo o tempo todo, Gabriel. Não sei como agradecer por tudo, disse ela, com um olhar de gratidão. Gabriel sorriu, mas suas palavras foram diretas e sinceras. Às vezes, a única forma de encontrar a paz é enfrentando os nossos maiores medos. E você fez isso com coragem. Agora, só resta seguir em frente. Laura sentiu uma força renovada. Ela sabia que o caminho para a cura não seria fácil, mas tinha em mente uma coisa: agora ela tinha o controle de sua própria vida. A jornada de dor e sofrimento, finalmente, estava chegando ao fim. O tempo passou, e o Horizonte Azul lentamente retornou à sua rotina tranquila. Laura se reconectou com os amigos e os moradores da cidade, e encontrou um novo propósito. O dinheiro da loteria foi, aos poucos, utilizado para transformar a cidade em um legado de sua própria vitória sobre o medo e a dor. Ela fundou um projeto para ajudar vítimas de sequestro e extorsão, algo que se tornou uma verdadeira paixão para ela. O que começou como um pesadelo, agora se transformava em uma força para o bem. A última cena de Laura, observando o pôr do sol da varanda de sua casa, refletia um futuro mais promissor. Ela sabia que a vida seria cheia de desafios, mas também de novas oportunidades. Com o passado para trás e a cabeça erguida, Laura estava pronta para começar um novo capítulo. Eu estou pronta para o futuro, disse ela, com um sorriso sereno. E assim, a história de Laura chegou ao fim, mas seu legado, sua força e sua coragem viveriam para sempre em Horizonte Azul.